Feira Vocacional 2026, como São Carlo Acutis, ser todo de Deus, é o lema desta edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. E nós estamos aqui com a Rosângela, da comunidade Eucaristós. E antes de começarmos aqui, nós já estávamos falando desta longa parceria entre a Feira Vocacional e a Eucaristós, quando eu, Padre Fabrício, ainda era seminarista e cuidava de algumas dimensões da Feira Vocacional, sempre tinha um contato com a Eucaristós, porque eles cuidavam do espaço infantil da feira. E este ano voltaram para cuidar novamente deste espaço. E que bom tê-los aqui, que bom tê-los de volta à casa que nunca deixou de ser de vocês. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Nós vamos começar conversando um pouquinho da tua história. Conta um pouquinho como é teu chamado, como é que tu foi parar na comunidade Eucaristós, para aqueles que estão nos acompanhando lhe conhecer um pouquinho mais. Obrigado, viu, Padre? Sua bênção. Deixa eu abençoar. É uma grande alegria, né? Depois de tantos anos a gente retorna à Feira Vocacional para nós, que nós temos muito carinho, né? Pela Diocese de Santo Amaro. Nós somos da Diocese de São Miguel Paulista, um pouquinho longe. A gente está localizado ali na Penha, São Paulo. Mas a minha história com o carisma, né? Eucaristós, ele começa em 2014. Eu era de um grupo de jovens desde os meus 12 anos de idade, né? Sempre participei em grupos de orações, retiros internos que a gente ia. Era uma paróquia muito grande com movimento com jovens, né? E aí, nessa experiência, eu sempre senti uma angústia, sempre senti um movimento que Deus me chamava a algo. Eu só conhecia a Canção Nova, né? Até brinco, até hoje com o meu fundador. Se eu não fosse Eucaristós, eu seria a Canção Nova. Ele fica um pouco ciúmes brincando assim. Mas porque era a comunidade mais evidente, conheci um pouco a Shalom também. E aí a comunidade foi dar um retiro para nós, para os servos. E eu estava um período um pouco mais afastada, mas eu fui participar dessa formação. E ali eu senti algo muito particular, inexplicável. Eu falei, o Senhor me chama a esta vocação. Eu não sabia o que era, o que fazia, nada. E aí fui conversando com os missionários que estavam lá. E aí, uma semana depois, eu fui na comunidade, fui conhecer a casa. Era uma casa amarela, nosso primeiro centro de evangelização. E a partir dali eu comecei a ter uma experiência mesmo, assim. Eu já tinha uma caminhada, mas também foi um período de desconstrução, né? Eu estava com os meus 26 anos. Então, em 2014, eu comecei a conhecer a amizade com o carisma, comecei o caminho vocacional. Aí, em 2016, eu engajo na comunidade, né? Mas nesse período, eu fui sentindo um chamado mais particular à comunidade de vida. Então, aí eu fui trilhando esse caminho de discernimento. Em 2018... Só para talvez alguém que esteja nos ouvindo não saiba exatamente a nomenclatura, o que é uma comunidade de vida? Nas novas comunidades, alguns carismas, eles têm duas formas de vida, né? São a comunidade de vida, que são os membros que sentem um chamado a dar tudo, né? O seu tempo, o seu trabalho, tudo que são. Então, eles vivem total disponibilidade para a obra, para a missão, né? E tem os irmãos comunidade de aliança, são aqueles que estão ainda inseridos no meio seculares, nos seus trabalhos, nas suas casas, mas também são chamados à vida consagrada, né? Mas no meio secular, né? Eu entendi o meu chamado à comunidade de vida, né? Em 2000, desde que eu cheguei eu já senti, então foi muito natural o meu processo para a comunidade de vida. Em 2018 eu ingressei à comunidade de vida no meu discipulado de primeiro ano, né? Então, tô aí 8 anos dentro da comunidade de vida, trilhando esse caminho também. E qual é o carisma da comunidade Eucaristós? O carisma nasce, né? Ele tem o seu mistério cristológico, né? Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, né? Que é fazer das nossas vidas uma sublime missa, uma sublime ação de graças, né? A gente tem esse chamado de ser uma Eucaristia para o mundo, né? Ser essa ação de graça estendida. Então, a nossa ação de graças, né? Ela se estende, ela não se encerra ali ao final da Santa Missa, mas ela se estende. Ela vai indo para que eu seja essa ação de graça e de louvor, mas que eu leve o próprio Cristo Eucarístico, né? O nosso sinal, ele revela que o homem, ao comungar, ele torna esse ostensório vivo em movimento, né? Em direção. Então, é fazer na nossa vida uma missa, né? E ao mesmo tempo uma conscientização e uma responsabilidade. Sim, muito grande. De que as pessoas vão encontrar Cristo por meio do nosso testemunho também. Por meio da nossa vida, por meio da nossa vivência de fé. E como é esta vivência de fé concreta da comunidade, né? Eu entrei na comunidade. Quais são os compromissos que eu tenho? O que é que me é exigido para viver este carisma? Por exemplo, a gente tem... Às vezes a gente tem as nossas 13 regras lá que a gente fala, né? Que é espiritualidade, fidelidade à fundação, vida penitencial,
vida fraterna também. A gente trabalha muitos pontos da nossa humanidade, tudo. Né? Na vida fraterna. Principalmente vida fraterna. Principalmente na vida fraterna. Vida, né? A gente sempre fala, né? A vida fraterna, né? A gente começa o dia amando e termina o dia perdoando também. Mas como regras de vida, né? Que a gente tem fundamental, a vivência da vida fraterna, a vida eucarística, a vida de adoração. Né? Por exemplo, eu como comunidade de vida, né? Eu tenho uma das minhas regras de vida é viver a Santa Missa todos os dias. Né? A comunidade de vida, ela acorda de manhã, a gente não fica conversando, vamos à missa, temos a nossa espiritualidade da manhã toda no silêncio, rezamos as laudes, tem um momento de adoração, que a gente fica ali, medita, tudo, e à tarde a gente dedica aos trabalhos apostólicos, que é a hora que a comunidade de vida derrama toda a sua espiritualidade sobre a comunidade de aliança, sobre toda a obra também, né? Mas a gente tem, acho que primordial, nossa vida eucarística, né? A vida fraterna também, né? Que é essa vida de comunhão com o irmão também, que também é ser Eucaristia para o outro também. Interessante, que primeiro é com Jesus. E desta experiência com Jesus, com os irmãos, se transborda na experiência com os outros. É importante isso. Bem, esse talvez deveria ser o carisma do mundo, né? Do mundo. O mundo deveria beber desta experiência eucarística de ser de Deus, de estar com Deus, para depois ser Deus, né? Presença de Deus na vida do outro, na vida das outras pessoas que encontram no caminho. Rosângela, e se eu quero ser da comunidade, como que eu faço? Com quem eu entro em contato? Quem eu procuro? Olha, a gente está num bom período, porque no próximo final de semana nós temos o nosso retiro vocacional. Olha só, porque o nosso ano vocacional ele começa depois do Corpus Christi, né? Que a gente entende que é o início do ano ali da igreja. A gente entende ali em Corpus Christi é o nosso ponto de partida, né? Na solenidade. A gente sempre inicia um ano vocacional. Então, a gente tem nos dias 22 e 23, a gente tem o nosso retiro vocacional. Então, pelas nossas redes sociais, @Eucaristós, a gente já tem, para saber mais informações, também conhecer a nossa casa. Nós estamos ali próximo à Basílica Nossa Senhora da Penha, ali bem próximo, ali na Travessa Nossa Senhora da Penha, número 26. E aí você pode conhecer um pouco do carisma também. Eu também ir lá para conhecer a nossa casa, rezar, também beber um pouco do nosso carisma também. Vá lá conhecê-los. Percebam que também a comunidade Eucaristós, como tantas comunidades que passaram por aqui, constituem uma resposta de Deus para o nosso tempo. Uma resposta de que é urgente viver da Eucaristia e com a Eucaristia. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Alegria. Muito obrigado pela parceria destes muitos anos de Feira Vocacional e Comunidade Eucaristós. Que nós possamos caminhar sempre juntos e sermos igreja juntos. Obrigado, Padre. É uma alegria enorme estar aqui nessa diocese. É uma diocese muito rica de carisma, de expressões, de ordens religiosas, né? A gente sempre se sente muito acolhida, a gente se sente em casa mesmo, literalmente. Né? E a gente estava com saudade e é uma alegria voltar a estar aqui também. Louvado seja Deus. E esta é a Feira Vocacional. Aqui é um lugar onde nós nos encontramos com Deus e também nos deixamos ser encontrados por Ele. Deus lhe abençoe. Venha viver esta experiência, porque se é vocação, esquece. É Diocese de Santo Amaro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.